Bom dia a todos. É um prazer recebê-los mais uma vez no nosso programa Cultura e Política. Hoje, dia 16 de agosto, receberemos o professor Mardônio Coelho, que falará sobre o sujeito da psicanálise no discurso do capitalista. Mardônio é psicólogo, graduado pela PUC do Rio de Janeiro e pela Universidade Federal do Ceará. Fez mestrado em Psicologia Clínica pela Universidade de Fortaleza, com a dissertação intitulada Adicto, Sujeito e Objeto na Toxicomania. Mardônio é psicanalista, é analista membro da invenção freudiana, transmissão da psicanálise, na cidade de Fortaleza. Ele é decididamente antifascista no micro, no macro, na super e na infra. Então, para nós, será um prazer receber Mardônio para as provocações do dia de hoje. Eu vou passar a primeira palavra para o Dr. Valton. Bom, eu só quero dizer que é um imenso prazer ter o Mardônio aqui fazendo essa estimulação, porque, entre outras qualidades, ele é meu amigo. Isso me traz assim, muita alegria, porque o Mardônio foi, dentro do nosso campo, na linguagem do Bourdieu, né, foi talvez uma das primeiras pessoas que decidiu, juntamente comigo, quebrarmos aquele gelo que separava lacanianos de outras leituras psicanalíticas. E o Mardônio conduz a invenção freudiana com competência, com seriedade, e eu já tenho participado de vários dos encontros do grupo, e de maneira sempre muito gratificante. Portanto, eu queria só dizer isso, que o Mardônio é uma pessoa que tem uma atividade política muito séria e como ele mesmo se proclama, um antifascista absoluto. Portanto, eu queria passar diretamente a palavra para o meu amigo Mardônio. Bom dia, Helder. Bom dia, Valton. Bom dia, Marúcia. Bom dia a todos, todas, amigos, colegas. Valton, muito obrigado. Essa é uma das minhas qualidades, poucas talvez, que é a de ser seu amigo. Queria relembrar aqui um dos nossos contatos, não foi o inicial, não foi o primeiro, mas é um dos nossos, foi uma surpresa, que era o Cláudio Ferreira Lima, seu amigo, companheiro do jornal e meu tio, né? Uma pessoa que eu sempre lembro. Só uma pequena retificação. Eu agradeço o título de professor que o Helder me conferiu, mas eu não sou professor, estou fora, sempre estive fora da academia. Eu fui professor durante muitos anos de inglês no IBEU, mas isso já é quase uma outra encarnação de tão distante. Preocupado um pouco com o tempo, mesmo que o Helder tenha me dito que não se preocupe não, que depois você pode complementar num outro momento. Supostamente tem 20, 25 minutos aí para colocar algumas questões. Eu enviei um texto ontem à noite, sei que já foi um pouco tarde, não sei se alguém teve possibilidade de aproveitar, e era para tentar contribuir com a discussão de hoje. Eu gostaria de tocar em três questões, três pontos básicos nessa discussão, que eu proponho que a gente discuta o lugar do sujeito tal como a psicanálise reconhece, trabalha, o sujeito do inconsciente, diante do laço social corrente, atual, proposto por essa versão do capitalismo que de 40, 50 anos para cá tem sido chamado de neoliberalismo, ou neoliberalismo americano, de sotaque americano, como Foucault coloca no curso dele sobre o nascimento da biopolítica. Um estilo de vida, uma forma de ver o mundo que a gente imagina que vai solapando as bases dessa
disso que nós chamamos o sujeito, né? Então eu queria inicialmente pensar condições de surgimento do sujeito como a gente entende, de onde vem esse sujeito que Freud descobre quando descobre o inconsciente e inventa a psicanálise. Eu vou, em algum momento, retomar o texto numa leitura. Eu espero não ser maçante, mas em algum momento eu vou precisar retomar o texto a partir de uma leitura. Mas, inicialmente, eu queria colocar essas questões como condições para o aparecimento desse sujeito que nós conhecemos hoje. Inicialmente com o fato da linguagem, o fato de a linguagem fazer uma espécie de corte sobre o real, sobre a natureza, evidentemente não apenas a natureza, mas inicialmente sim, tornando o animal humano numa outra coisa que não mais um animal. A gente brinca dizendo que o animal racional não somos nós, o animal racional são os bichos da natureza, porque eles fazem tudo muito racionalmente. Só come o que precisa, só come na hora certa, bebe coisas saudáveis, não faz besteira, não exagera, enfim. E nós fazemos tudo de modo muito irracional. Se a gente prestar atenção, a nossa relação com o objeto não é absolutamente racional, digamos assim, não é inclusive, não é pacífica, porque nós nos relacionamos não com o objeto de forma direta, mas com um significante, com aquilo que nomeia o objeto, digamos. Nós não simplesmente comemos, bebemos e nos reproduzimos. Nós nos relacionamos com as coisas e os nomes das coisas, principalmente, talvez, né? Então, o fato da linguagem no mundo é fundamental, evidentemente, para esse sujeito. Mas para que o sujeito surgisse e se tornasse um sujeito possível de ser descoberto no inconsciente, nos fenômenos inconscientes, que Freud descobre, era preciso que surgisse uma certa modalidade de sujeito que aparece de forma exemplar no cogito cartesiano. Né? Um sujeito que pensa, que julga, que pensa, que sabe e, portanto, existe. Né? Penso, logo sou. Né? Esse é o sujeito da ciência, inclusive. A ciência se torna possível a partir daí. Mas, fundamentalmente, é o sujeito que se pensa, que se questiona. É muito próximo o cogito de Descartes, no tempo, é contemporâneo do Hamlet de Shakespeare, que é um outro sujeito que se questiona, to be or not to be, né? Então, esse sujeito que o Harold Bloom, o crítico literário americano, diz que só a partir de Shakespeare é que as personagens da literatura se questionam, se perguntam sobre o que se passa com elas. Né? Inclusive, ele faz uma brincadeira dizendo que Freud só fez reescrever Shakespeare, que o sujeito que Freud inventa com a psicanálise é o sujeito shakespeariano. Então, essa é uma primeira questão. O sujeito que existe, que passa a existir a partir da intervenção da linguagem no mundo, na natureza, no campo do sujeito, e que estabelece uma relação do sujeito com o objeto numa relação de linguagem, não mais uma relação de necessidade, de pura necessidade, mas uma relação de desejo. E entre essa condição de desejo e de necessidade, há um descompasso, algo se perde aí. Isso que se perde para menos ou para mais, isso que fica para além ou para aquém da necessidade, entre a necessidade e o desejo, nós vamos chamar essa condição de descompasso de gozo. O gozo participa do princípio do prazer, mas fundamentalmente do além do princípio do prazer, né? Então, o gozo é uma relação de dor, de sofrimento do sujeito, de tensionamento da estrutura em relação ao objeto. Claro que o prazer está incluído aí,
mas fundamentalmente também o desprazer. Então, eu queria estabelecer essa questão do sujeito e do gozo, inicialmente, né? O gozo, na civilização, é aquilo que é submetido à castração, é aquilo que fica regulado por esse conceito que a psicanálise, que Freud introduz, que é a castração. Nós formulamos uma representação desse laço social inicial do sujeito com o outro a partir dessa ideia de que um significante representa o sujeito, então, já que ele não é mais um ser completo, esférico, nem também um animal na natureza, ele é representado nas suas relações por um significante diante de outros significantes, diante do campo simbólico. Essa representação torna o sujeito aquilo que no homem, aquilo que é inconsciente. Quer dizer, o que é representado por um significante é em cada um de nós aquilo que é inconsciente, aquilo que Freud chama o inconsciente, que torna viável a ideia de que o eu não é senhor em sua própria morada, né? Estabelece, com relação ao outro, uma certa regulação daquela relação que Freud descreve no Mal-Estar na Civilização, quando ele diz que o homem não é uma criatura gentil que quer trabalhar junto com o seu irmão, não, o homem quer explorar o homem quer, eu vou usar os termos que eu tenho familiaridade, o homem quer gozar do homem, quer gozar do outro. O homem quer explorar o homem. Nós pensamos que existe um laço social que nós chamamos de discurso do mestre, porque há uma referência desse discurso com relação a Hegel, na dialética do senhor e do escravo, em que um mestre impõe que um escravo trabalhe para produzir algo que só retorna para o mestre. Essa é a relação de trabalho da civilização desde o seu começo. Não sempre foi uma relação de trabalho escravo, ou de trabalho mal remunerado, ou de trabalho onde o que se produz só vai ser nomeado por Marx, muito próximo de nós, muito agora, em relação à história da civilização, que o que se produz nesse laço social é a mais-valia. Esse objeto que é produzido pelo escravo, amando do senhor, para proveito do senhor, do mestre, é a mais-valia. Eu vou retomar a leitura aqui. Então, vou tentar tratar dos efeitos da clínica, que a clínica psicanalítica sofre a partir do campo da política, que também é um campo impossível. Se a psicanálise é uma profissão impossível, a política é outra. São dois campos em que se busca possibilidade de gozo que não enxovalhem o sujeito. Uma dessas experiências é a psicanálise, a experiência mais íntima e particular de que se tem conhecimento. O outro é o campo onde se procura regular a distribuição do gozo entre os homens de um determinado lugar, né? As relações, disse acima no texto, o sujeito é uma espécie de resposta do real a esse corte que a linguagem faz. Então, nós temos um significante mestre representando o sujeito para os demais significantes do campo simbólico, né? Porém, essa operação não é tão bem sucedida e alguma coisa resta. Tem um resto nessa operação de representação do sujeito pela linguagem. E esse resto é o que nós chamamos de objeto A. É o termo lacaniano que corresponde a um objeto que o sujeito perde na passagem para a linguagem. Alguma coisa da natureza que teria sido a natureza do sujeito se perde aí. Essa perda inaugura o sujeito da linguagem súdito do significante. É a perda do objeto que constitui o sujeito. Passa a ser uma falta a ser. É um nome que nós damos para o sujeito, uma falta a ser. Então, numa perspectiva de laço social, essa relação do sujeito com o outro é uma relação em que o sujeito do inconsciente é a verdade do mestre, na relação do mestre com o escravo. Há algo no mestre que ele desconhece, há algo no homem, numa pessoa, que ele não sabe de onde vem, que é o que Freud identifica como sendo o desejo inconsciente. Então, o saber não está do lado do sujeito, o saber está do lado do escravo que realiza o trabalho imposto a ele. Nesse sentido, o mestre não sabe
nem mesmo que não é senhor em sua própria casa, e não pode gozar por completo do objeto da produção do escravo, porque, como nós sabemos depois de Marx, esse objeto é a mais-valia e ele tem que ter uma parte dele reinvestida na produção. E isso corresponde à castração. Quer dizer, o discurso do mestre também é um discurso do capitalista, mas regulado pela castração. De alguma maneira, uma parcela de gozo abre-se mão dela. Não é? Sempre é necessário, para que se mantenha a estrutura subjetiva, para que o sujeito permaneça um sujeito da linguagem, que ele abra mão de uma parcela de gozo. Acontece que esse objeto retorna, né? Essa parcela perdida, essa parcela de que se abre mão, ela retorna. E, no caso, ela retorna como sintoma. Não é? Ela retorna como sintoma com um caráter repetitivo, que é o que aborrece a todos nós nos nossos sintomas, é a repetição dele. O sintoma, por si só, é um significante também. O sintoma é aquilo que representa um sujeito para outro sujeito, ou para outro significante, no caso. Mas o que é mais sofrido no sintoma é o fato de ele repetir. Então, entra em cena esse personagem, a neurótica de Freud, a histérica, né? E assim, afetada pela presença do objeto, da sua perda, representada pelo seu sintoma, sofrendo do caráter repetitivo deste, a histérica pede ao mestre que produza um saber sobre o seu sintoma. Um saber que a acalme, que lhe reduza o gozo do qual ela mesma não sabe se vai querer abrir mão. Freud diz, olha, quando começa o tratamento, o neurótico recua, porque ele está melhor, acha que está melhor sofrendo do que não. Não é bem assim, claro. Então, inclusive Lacan, numa aula no seminário de 64, ele nos convida a nos questionarmos por que nossos analisantes, apesar de toda a insatisfação, estão, mesmo assim, satisfeitos. Né? Esse saber que a histérica demanda ao mestre que produza sobre ela, esse saber que a histérica espera que Charcot, que Breuer produzisse sobre ela, no entanto, ele não tem a potência para explicar o sofrimento dela. Ele não chega à verdade da histérica, que é justamente o retorno desse objeto perdido, o retorno desse objeto que só retorna como repetição. Né? Então, esse saber do mestre, eu estou chamando Charcot e Breuer de mestres, porque o médico, nessa relação com o paciente, ocupa esse lugar de mestria. Né? E só um detalhe, não há aqui valores morais nisso, não é uma coisa melhor do que a outra, não tem melhor e pior. São posições diferentes. Mas a histérica, ela institui um mestre, solicita dele um saber para poder, depois, destituí-lo. E é o que Berta Pappenheim faz. Em algum momento, nessa impotência do saber que Breuer constrói sobre ela diz, então, assim a histérica pedirá a Breuer que a deixe falar e vá passar suas férias em Roma, com Matilda. Quem conhece a história do caso Ana O, sabe que Breuer deu uma fraquejada e deu alta a Ana O e saiu para uma viagem de segunda lua de mel com a mulher dele, que estava reclamando da atenção que ele dava a Berta Pappenheim. Né? Então, Berta diz para ele, olha, você disse para Freud que não há nada de sexual na etiologia da minha neurose. Né? Pois você estava enganado. E aqui está o filho do Dr. Breuer, que está chegando, né, na pseudociese que Berta faz. Você me deu alta, pois deixe-me e vá passar a sua segunda lua de mel em Roma, com a sua esposa. E me deixe aqui, limpando a minha chaminé. Né? Esse é o termo que Berta usava para pedir a Breuer que a escutasse.
né, que ela fazia uma espécie de limpeza da chaminé quando falava, né, ia tirando a fuligem da chaminé dela. A histérica tem essa grande qualidade para uma análise. Se o analista suporta escutá-la, ela tem muito a dizer. Então, do discurso do mestre, como eu disse antes, dessa relação do senhor e do escravo, nós passamos para um laço social que a histérica agencia com o analista. Não pôde com o mestre, porque Charcot e Breuer tinham mais a dizer, a contribuir, a produzir de saber, tinham mais a dizer e menos a escutar. Então, de qualquer maneira, essa vontade de saber sobre si mesmo, da histérica, é fundamental para o aparecimento da psicanálise, para que a psicanálise tivesse condições de surgimento, né? Que alguém quisesse falar e que alguém quisesse, principalmente, saber sobre si mesmo, ainda que todo neurótico também tenha uma paixão pela ignorância. Isso faz parte da estrutura. Há uma resistência à simbolização e há uma resistência ao saber também. Mas a vontade de saber da histérica é o que permite que apareça um sujeito que teve uma sacação, vou dizer assim, Lacan usa esse termo em algumas traduções, e eu faço uma referência, uma menção a isso, alguém que tivesse a sacação de sair do lugar do mestre e, ao invés de dizer o que está se passando com a histérica, a escutasse. Tem relatos de Freud, no relato autobiográfico, se não me engano, que ele tinha consultório onde ele fazia eletroterapia, fazia uma série de procedimentos que a medicina oferecia à histérica naquele momento, mas, surpreendentemente, as doentes, entre aspas, as pacientes de Freud queriam falar, queriam contar sonhos, né? Que era uma coisa estranha, contar sonhos. Sonho era um negócio sem valor, ninguém falava para o seu médico de sonhos, né? Contava sonho para cigana, para quiromante, esse tipo de coisa, mas elas queriam falar. Então Freud tem essa condição de um desejo que o habitava, de abrir mão do lugar de mestria, de dizer o que está se passando, de construir um saber sem saber que esse saber é impotente, e passar para um outro lugar, um lugar de escuta, um lugar onde ele chamou de abstinência uma posição de não aceitar a transferência amorosa, por exemplo, não é a única e nem é tão fundamental assim, mas de aceitar a transferência amorosa sem participar dela, de aceitar escutar a transferência, né? Não é aceitar a proposta ou o sentimento, o afeto, o envolvimento com o paciente, mas de aceitar escutar, de suportar, melhor dizendo, do que aceitar, de suportar escutar, né? Então, e suportar escutar sem recusar também, porque recusar e aceitar dá no mesmo. A gente sabe disso por causa do fenômeno que Freud também discute, da Verneinung, da negação. Dizer não e dizer sim é mais ou menos, em determinadas condições, claro, em condições de análise, é mais ou menos a mesma coisa. Então, essa posição que eu digo aqui no meu texto, que é uma sacação de Freud, que ele retira, ele diz assim, sobre a Ana O, ele fala para o Stefan Zweig, ele diz, olha, no caso do Ana O, Breuer teve a chave na mão e deixou cair, porque havia uma transferência, ela tinha uma transferência amorosa, a neurose dela era toda de base sexual, e Breuer não quis saber disso, me disse, veio aqui em casa, me falou, olha, tem nada a ver com sexualidade, é um caso interessante por isso, desmente a sua teoria da etiologia sexual da neurose, quando na verdade, pelo contrário, tinha tudo a ver e ele não podia escutar, não era culpa dele, era falta de análise mesmo. Então, nessa posição que Freud passa a ocupar, nós dizemos que o analista faz semblante de objeto. O analista, como que ocupa o lugar de objeto
de objeto de desejo, o objeto da pulsão para o sujeito. Não é? Como que não é que o analista se objetaliza ao mesmo tempo em que não é um faz de conta? Na dinâmica da transferência, ou sobre o amor transferencial, Freud diz, olha, nunca procure enganar uma paciente, ou um paciente. Ele fala no feminino, mas serve para todo mundo. A pior coisa que se pode fazer ou tirar proveito, enganando nesse sentido, ou fazendo de conta que está recebendo a afeição da paciente. Não façam de conta. Então, tem alguns analistas que usam essa ideia, alguns analistas lacanianos que acham que fazer semblante de objeto é fazer de conta. Absolutamente, não se faz de conta. Se permanece num lugar recomendado por Freud de abstinência. Você escuta. Não aceita, não nega, escuta. Então você diz, o analista diz para a histérica, para o neurótico, para quem quer que seja, continue falando, é só o que a gente pode dizer. Né? Então, essa posição de fazer semblante de objeto tem a condição de histericizar o discurso do sujeito. Essa é o que nós chamamos a posição o discurso do analista. O discurso do analista, no caso, o discurso que eu estou falando, corresponde à ideia de um laço social ou de um laço de trabalho. No caso do analista, não é um laço social, porque a relação é sempre de 1 a 1, mas é um laço de trabalho. Então, nesse laço de trabalho do discurso do analista, é um outro laço onde a castração fica em destaque, assim como no discurso do mestre. Se no discurso do mestre a castração está em destaque, porque o mestre tem que abrir mão de uma parcela de gozo, porque a verdade do mestre é o sujeito, e o sujeito é castrado, o sujeito não é inteiro, como se diz com os animais, o sujeito é castrado. No discurso do analista, no laço de trabalho do analista, da mesma forma, porque aqui há uma espécie de redobramento dessa perda em duas perdas. O que um sujeito pode fazer no seu trabalho de análise, o que ele produz é um significante daquele tipo que representa o sujeito no primeiro laço social, que é o laço social do mestre. Ou seja, um significante que representa a presença da linguagem no mundo, como eu disse, e que essa presença da linguagem no mundo faz com que o sujeito seja representado por um significante e não tenha uma relação direta com o objeto, por exemplo. Ou seja, isso é o que nós chamamos de castração, do ponto de vista lacaniano. É a mesma coisa que está em Freud, colocada em termos de linguagem. Né? Então, o que o sujeito produz numa análise é um significante da ordem daquele significante que o representa primordialmente. À linguagem falta um significante para que ela possa se articular, é preciso que haja um faltando, e ao sujeito falta o objeto que ele perdeu na sua própria constituição. O que o sujeito produz numa análise, causado pelo objeto do seu desejo, que o analista se ocupa de fazer semblante, o que o sujeito faz numa análise é, então, falar e escrever com a fala a sua falta a ser. É isso que constitui a experiência de análise. É uma fala em que o sujeito escreve a sua condição de falta a ser, a sua relação com o objeto, com a castração e o retorno disso como sintoma em repetição. Em poucas palavras, claro. Isso é o que nós chamamos o discurso do analista. Dessa forma, o gozo... desculpa, Helder, você me dá uma noção aí de quanto tempo eu teria ainda para dispor aqui nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento, no máximo uns 3 minutos, e a gente finaliza o pensamento para a gente começar a conversar e depois a gente retoma. Tá legal. Ok. Que você precisa apresentar, certo? Então, obrigado, Helder. Então, o gozo,
como eu disse, ele está submetido à castração, né? A castração no discurso do mestre, no laço social inaugural da civilização e do sujeito, e no discurso do analista. O que acontece hoje, como a gente pode notar, todo mundo fala disso de uma maneira ou de outra, eu estou dizendo da minha maneira, da maneira como eu compartilho com os colegas. O que acontece hoje é que, a partir de um certo momento do desenvolvimento do capitalismo, na década de 50, 60, 70, mas particularmente a partir de um certo momento na década de 60, final da década de 60, na virada para a década de 70, que, inclusive, já disse, Foucault identifica como sendo o nascimento da biopolítica, o estabelecimento do neoliberalismo na versão americana dele. Então, o que acontece a partir daí é que o laço social proposto por essa versão do capitalismo, nós chamamos o discurso do capitalista, o que ele permite, propõe e facilita, e a ponto de que impõe ao sujeito, é uma completa inversão dos termos daquele laço social que funda a civilização e que permite o aparecimento do sujeito, que é justamente a possibilidade de gozar do objeto numa escala assustadora de gozo, o objeto prometido, e mais do que prometido, no estabelecimento do laço social, ele é forçado ao sujeito, o sujeito ao sujeito é impelido um objeto de gozo que se promete como um gozo absoluto, como um objeto que obtura toda e qualquer falta, e associado a isso, do lado econômico, associado às tecnociências, no sentido da produção do objeto, de um objeto constantemente em upgrade, né? Todos nós aqui temos um aparelho qualquer celular que já foi o S1, já está no S10, já está no S12, já está no iPhone, não sei das quantas. Um objeto sempre em upgrade, prometendo uma satisfação cada vez maior, e um sujeito prometido à verdade total, à verdade absoluta. A ciência promete isso. A ciência tem um projeto de esgotar o real, esgotar o desconhecido, esgotar o inefável, esgotar o impossível, deixar tudo esclarecido, né? Então, aquele significante que representa o sujeito e que o sujeito não tem acesso a ele, porque é inconsciente, o sujeito é isso, o sujeito é aquilo que é inconsciente. Então, esse significante, a ciência promete ao sujeito na medida em que promete esclarecer tudo, resolver todas as questões, né? Seja no campo natural, as ciências da natureza, seja no campo social. Existe necessariamente, forçosamente, uma explicação e um sentido para tudo. Nesse aspecto, o discurso do capitalista, esse laço social neoliberal, coloca um terreno pantanoso para o sujeito, porque aquilo que sustenta o sujeito, que é a sua regulação em relação ao gozo, é totalmente destruído, é franqueado ao sujeito um gozo antes interditado, não é? É como uma realização do incesto com o objeto, que o incesto não é ninguém com a mãe, nem ninguém com o pai. O incesto é o sujeito e o objeto se tornarem uma coisa só, né? Então, você tem aí todas essas manifestações clínicas atuais, com as drogas, com a violência, com o corpo, todas essas situações que eu coloquei no texto, se alguém quiser depois dar uma olhada. Por um lado, e por outro lado, uma relação com a verdade totalmente também contrariando a castração, contrariando a condição de operação da linguagem, porque não é uma questão de proibir a verdade a ninguém, é de que a verdade não pode ser toda ela dita, por uma razão, por um motivo lógico, da lógica mesmo, da lógica matemática, é que o campo da linguagem não tem todos os significantes
para dizer toda a verdade. Um sistema não pode ser completo com todos os seus elementos, sob pena de abrigar dentro dele pelo menos uma contradição fatal. Isso é uma questão da lógica. Se alguém tiver curiosidade de ver Kurt Gödel, que é um lógico matemático, coloca isso. É preciso que tenha alguma coisa que seja expulsa do sistema, que esteja do lado de fora, para que ele possa ter um espaço para funcionar, possivelmente sem contradições. Então a linguagem não tem todos os significantes, e a verdade não pode ser toda dita. A ciência e as tecnociências prometem a verdade toda e promete o objeto que obtura todo a falta. Daí, ao invés de um sintoma que represente essa falta para o sujeito, vão aparecer condições não simbolizáveis, condições não representáveis do sujeito, mas condições mais maciças, como os fenômenos da angústia, da depressão, da melancolia, dos adoecimentos somáticos, da violência, de um nível de gozo com o corpo destrutivo. São situações em que o sujeito passa a ficar numa condição de dissolução, porque perde o seu elemento de castração, o seu impedimento ao incesto com o objeto. Tudo foi colocado muito corrido, no texto está um pouco melhor do que isso. Então, obrigado pelo tempo aí que me foi dado, Helder. Tomara não ter excedido demais. Muito bem, meu amigo. Castração faz parte, né? Eu estou nessa função de mediar, quem sabe que é complicado. Mas foi muito boa as suas colocações, viu? Nós vamos iniciar as inscrições, né, já estão abertas, e vamos iniciar então a fala dos colegas, que eu peço que fiquem entre 2 a 3 minutos para dar mais oportunidade de outras pessoas participarem, tá bom? Vamos começar com o João César, com a palavra. Obrigado, Helder. Parabéns, Mardônio. Não deu para ler o seu texto, eu só li agora pela manhã, muito rapidamente, a gente começar a conversar, mas é um texto que nos promete muito uma discussão. Bom, primeiro, Mardônio, é o seguinte: a verdade, segundo Nietzsche, é uma dama cortejada por tudo que é filósofo, e aqueles que são dogmáticos não conseguem, de forma alguma, namorar com elas, com a verdade. Mas eu queria saber o que foi a verdade no tempo da Guerra Fria, para induzir o aparecimento de coisas como queda de muro de Berlim e como Margaret Thatcher e Ronald Reagan, na adoção desse neoliberalismo. Que verdades que a gente poderia extrair para explicar o porquê eu não digo derrocada, de baque que nós tivemos no pensamento socialista e nas experiências socialistas para que as classes médias começassem a acreditar numa coisa chamada neoliberalismo, né? E para mim não é bem uma linha de pensamento filosófica, é um arranjo, né? Uma retomada lá do Adam Smith em novos desenhos. Eu queria um comentário seu sobre isso aí. Muito obrigado. Helder, me escreve, por favor. O Nando voltou. Tem o Márcio, Alessandra, depois fica o senhor, tá certo? Márcio, com a palavra. Ok, obrigado, Helder.
Obrigado, Mardônio. Mais uma vez estamos aqui juntos, né, pensando juntos. Obrigado ao grupo que sempre abrilhanta essas manhãs de domingo, né, já num ritual em torno do pensamento que muito me agrada. Eu vou tentar botar ordem aqui um pouco na casa, na bagunça que gerou o teu texto, né, porque são muitas inquietações e é muito assunto, mas eu vou tentar sistematizar aqui algumas ilações e provocações e você vê o que dá para fazer com isso, né? Eu queria centrar a minha questão sobre o tema propriamente do discurso do capitalista, né, que curiosamente não se chama discurso do capitalismo, do sistema, mas do capitalista. Então vou tentar imaginar aqui um personagem conceitual, o capitalista, né? Coloca aí no lugar quem você quiser, né? Pode botar o Harry Ford, pode botar o Zuckerberg, enfim, quem for o capitalista favorito aí de cada um. Roberto Marinho funciona bem também. Me parece que tem claramente aí, você colocou isso, uma questão com a castração, né? Esse personagem tem dificuldades de castração, ele não se sente castrado. E, curiosamente, parece que o mundo inteiro reforça essa ideia, né? O mundo inteiro endossa esse desejo ilimitado do capitalista e inclusive, valoriza isso, né? Assim, não é característica exclusiva do neoliberalismo, você também falou sobre isso. Esse é um sintoma muito antigo. Vem lá dos tempos da escravidão, vem lá do início da caminhada humana, quando o gozo, né, se instaurou e alguém achou por bem dominar o outro e viu que isso era bom, parafraseando aí o texto sagrado, viu que era bom para ele mesmo e não para o outro. E assim vamos até os dias atuais, né? Eu queria tentar fazer um paralelo aqui com a histérica que você trouxe, né? Que a histérica talvez seja o grande sintoma do século XIX e parece que o capitalista talvez seja a grande patologia do século XX, né? Não a depressão nem a ansiedade, mas o capitalista, que gera as outras todas. Só que tem uma diferença que eu queria lançar aqui e ver o que você acha disso, né? A histérica sofre, e a psicanálise nasceu por causa disso, né? O capitalista, até prova em contrário, que me conste, não conheço intimamente o personagem, mas só de ouvir falar, não sofre, não está em sofrimento psíquico, portanto, né, dificilmente ele iria procurar terapia, procurar análise. Quem procura análise é quem sofre, o assalariado, a classe média, o professor universitário, enfim, né, esses que a gente conhece muito melhor. E nesse sentido, se o capitalista não sofre, não há demanda de análise, ele não vai procurar tratamento. Então a minha provocação, pergunta, enfim, né, para você o que a psicanálise teria a oferecer nesse caso, né, para um paciente que está muito bem obrigado, que causa muito sofrimento, que destrói tudo que encontra pela frente em nome do lucro, que tem uma sociedade que valoriza esse tipo de conduta, esse tipo de postura, e que não apresenta, a princípio, sofrimento psíquico, né? No máximo, faz umas doações aqui e ali para aplacar um pouco a sua culpa burguesa, mas não é nada na estrutura, né? Não é nada que abale o seu funcionamento psíquico. Então, a minha pergunta seria essa: o que a psicanálise pode oferecer para um caso como esse, né? Um caso patológico como o do capitalista, que não se vê como paciente, doente, em sofrimento, nem nada disso, né? Muito pelo contrário, ele provavelmente ainda acha que está gozando pouco, né? Ele podia estar lucrando um pouquinho mais e, né, ainda está faltando. Essa seria a queixa dele, né? Acho que é isso. Obrigado. Muito bem. Vamos passar a palavra, então, à Alessandra. Alessandra, com a palavra. Bom dia, estão me ouvindo? Sim. Bom dia a cada um e a todos. Mardônio, muitíssimo obrigada. Eu sempre acho que uma das melhores interlocuções e falas que a gente pode ter são aquelas que
que nos fazem pensar, né? Que propõem outras questões para a gente, e aí, nesse sentido, eu agradeço pelo que você me faz pensar e pelo que todos aqui têm me feito pensar. E aí, as questões que você me mobilizou, né, assim, de que, na verdade, todos nós somos alienados, né? A diferença é que alguns se dão conta disso, outros não, né? Mas existe uma alienação que está presente a todos, né? Sejam escravos ou sejam os senhores, né? E aí a gente teria uma tarefa muito grande no campo da psicanálise, que seria essa dimensão de como realizar essa desalienação, né? Interessante, porque essa alienação ela faz parte de um jogo de forças complementares, né? Tanto que a gente tem hoje essa nova modalidade do capital, dos donos do capital, eles, em vez de dizer que o outro é funcionário, são colaboradores. Então, você tem uma mudança na linguagem, no discurso, que faz com que aquele não se perceba enquanto explorado, mas enquanto um colaborador da sua própria opressão, sem se dar conta disso, né? E aí a gente tem um discurso que ele é muito dissimulado, né? Um discurso de opressão, de violência, né? Que na hora que a gente fragiliza, por exemplo, direitos trabalhistas, na hora que a gente tem as pessoas achando que elas são donas da própria força de trabalho delas, porque trabalham no aplicativo, porque fazem um serviço de entrega, e uma pretensa autonomia que faz com que o escravo ache que ele é pretensamente um senhor, né, da sua própria escravatura. Então, o desmonte, né, desse lugar, ele só é possível na hora em que você cria um espaço de fala, mas que você tem uma conexão entre pensamentos e afetos, né? Porque a gente vê muitas vezes esse discurso, né, apenas do ponto de vista cognitivo, que ele não desmonta nada. Né? A gente vê as pessoas, mas como é que pode as pessoas repetindo isso? Tem tanta literatura, tem tanto escrito, tem tanto discurso desmontando, e mesmo assim as pessoas não mudam. Porque a dimensão meramente cognitiva, ela não opera mudanças, porque ela esbarra nessa blindagem, digamos assim, do desejo, né? E das resistências que fazem exatamente essa proteção contra o insuportável da dor. Então, esse trabalho de desalienação, ele não pode ser só cognitivo ou científico, ele tem que passar pelo componente do afeto. E aí eu queria, se você pudesse discutir um pouco, como é que você percebe essa dinâmica sadomasoquista relacionada com essa dimensão econômica do discurso neoliberal, que faz com que você tenha relações de poderes complementares, né? A meu ver, hoje é como se o discurso do empreendedorismo tivesse muita semelhança com a histérica, né? Então você vê esse pessoal que está nesses grupos, né? Que quer nessas correntes e tudo isso, você observa esse discurso do empreendedorismo muito parecido com o discurso histérico. E aí, a meu ver, né, assim, como é que a gente poderia romper com essa tensão, já que essa tensão ela só se sustenta até a hora em que tem um equilíbrio, né? E a gente teria, o próprio Marx já coloca que essa própria relação, uma hora ela seria insustentável, né? E a realidade, ela é soberana, né? No sentido de deflagrar alguns processos de dor, a revelia do próprio sujeito. Então, são só algumas questões para pensar junto, né? Obrigado. Ok. Vamos voltar, então, a palavra com o Mardoni. Mardoni? Ok. Tá escutando? Tá ok a conexão? Também. Pode falar. Tá, ok. Bom, eu é que agradeço as três intervenções, os três comentários, e trazem muitas coisas, e muitas coisas que eu não pude, no tempo inicial, abordar. Eu vou tentar juntar um pouco a questão de João com a de Márcio.
o que aconteceu com a verdade no neoliberalismo e na década de 80, 90, com Reagan, Thatcher, etc. Né? O João César colocou isso e eu me lembrei de uma coisa que me diverte um pouco, porque eu tinha um tio muito querido que já morreu, que ele era um stalinista e todo mundo para ele era agente da CIA. Então ele dizia que Thatcher era agente da CIA, e evidentemente Reagan era a CIA, mas faltou um personagem que você, João, não incluiu aí, que ele dizia assim, era o maior salário da CIA, era o Papa João Paulo II, que foi fundamental nesse processo da queda do Muro de Berlim, que levou à queda do Muro de Berlim e todo a queda da cortina de ferro, como se chamava na década de 60, né, no leste europeu, Lech Walesa, né, na Polônia. Bom, a verdade, Caetano já diz, é o seu dom de iludir. Né? Então, a verdade, no sentido político, no sentido da comunicação social, a verdade é de quem tem poder. Na verdade, é da Folha de São Paulo, da Rede Globo. E agora, é preciso não perder de vista isso, e agora de quem tem desenvoltura no universo das redes sociais. Então, a verdade, hoje, não importa. Hoje nós estamos num momento de pós-verdade. Mas, no período que João aludiu, na década de 80, 90, a verdade é manipulável, é totalmente um dom de iludir, como diz Caetano, que acho que a música é daquele tempo, né, daquela época mesmo. Não acho, no entanto, que o neoliberalismo seja um retorno a Adam Smith, embora eu não seja economista, não tenho leitura nessa área que justificasse maiores comentários, mas acho que o pouco que eu tenho de leitura disso, eu não acho que seja exatamente isso. O capitalismo de Adam Smith e de lá para cá é uma estrutura onde há a vigência da castração. Aí eu já entro na questão com o Márcio também, a quem também agradeço, porque, veja, o discurso do mestre, o laço social do mestre, mesmo no sentido hegeliano da dialética do senhor e do escravo, há castração ali. Né? Ainda que haja um mestre, um senhor e um escravo, há castração, porque o senhor não pode gozar tudo, não pode gozar todo do produto ou do escravo. Né? Embora, do ponto de vista social, do ponto de vista político também, seja absurdo. Tanto é que foi abolido, embora de fato não tenha sido a escravidão. Né? Mas ainda aí há castração, porque o capitalista tem que abrir mão de uma parcela do seu lucro para reinvestir. Ele não pode se lambuzar com isso, ele não pode se enxovalhar, ou ele vai à falência. Não é? O que acontece no estabelecimento da economia neoliberal no sentido atual é uma proposta de mundo, de vida, de ética, não é? Aonde a castração desaparece ou é lidida, não a castração do capitalista, daquele que detém o capital, que detém os meios de produção, o industrial, o milionário, o bilionário. Não é esse que não é castrado, Márcio. A castração que é lidida no discurso do capitalista, no laço social neoliberal, e é nisso que difere do capitalismo de Adam Smith, é a castração no sentido do sujeito que está inserido nesse laço social. Sou eu, é você, é o professor, como disse o Márcio, não é o grande milionário industrial. Ele também, evidentemente, mas a castração não está no fato de um sujeito
explorar o outro, ou deixar de explorar, ou explorar mais ou explorar menos. A castração está colocada para o sujeito na sua relação com o objeto. E, por exemplo, que objeto eu estou me referindo? O objeto que o sujeito pode se fazer para ser gozado pelo capitalista, para ser gozado pelo industrial, para ser gozado pelo sádico, por exemplo. Né? Na verdade, aí nós temos uma questão que entra na questão de Alessandra, a quem eu também agradeço, a questão sadomasoquista. Quando Freud fala da pulsão, ele fala da pulsão escópica, e ali você percebe que tem ali um impasse, porque ele diz, olha, a pulsão escópica ela tem um objeto, mas ela não retorna para o órgão, para o olho, não é no olho que o sujeito goza. Né? Então, desse impasse, nós saímos da seguinte maneira: a pulsão ela é circular. Na perspectiva pulsional, na perspectiva do sadomasoquismo, quem goza de quem? Não está muito claro, e eu estou colocando isso como, eu estou sugerindo mesmo, de que não é necessariamente o sádico que goza do masoquista. O masoquista goza do sádico na medida em que também o escraviza. O masoquista, quando decide sair do lugar, quando decide se deslocar em relação ao gozo, ele destitui o sádico. E o sádico não sabe o que fazer com a própria vida. Isso é uma coisa de uma lógica um tanto, como é que eu digo, heterodoxa, mas não podemos submeter nossas questões clínicas e teóricas à questão moral. O sádico que se vicia, que maltrata, é abominável, sob todos os aspectos, no sentido social, pessoal, ético, moral, etc., etc. Criminal, tudo isso. Mas, do ponto de vista das relações do sujeito com a pulsão, do sujeito com a castração, o sádico e o masoquista estão envolvidos numa relação de dominação, onde o masoquista também domina. Na verdade, o casal fundamental nessa questão sadomasoquista é o sádico e a histérica, né? A quem parece que não é com ela, digamos assim. Ou o histérico. Né? Histérica a gente usa no feminino uma questão de consagração do termo a partir do texto de Freud. Mas a histérica é o histérico. Né? Não tem uma questão aí de gênero. Então, queria retomar rapidamente o sujeito do discurso do capitalista, retomando a questão do Márcio. O discurso do capitalista, como o Márcio observou, ele não quer dizer que seja como age, como pensa ou como diz o capitalista detentor do capital, detentor dos meios de produção. O discurso do capitalista é o discurso, ou não é um discurso de palavras, é uma posição, é um laço social. O discurso do capitalista, o agente do discurso do capitalista somos nós. Somos nós como sujeitos que aparentemente estamos no lugar de agente. Todos nós achamos que estamos conduzindo a vida, que estamos conduzindo a nossa direção a partir do nosso desejo. Essa é que é a questão do discurso do capitalista, porque aparentemente é assim, e o sujeito do discurso do capitalista sou eu. Mas quem me governa, quem determina o meu desejo, não são mais os efeitos do meu inconsciente sobre mim. Quem determina o meu desejo e a minha relação com o objeto é a ciência. Está num pedaço do meu texto que eu mandei, tem uma citação em que Lacan diz isso. Esse objeto que está em todas as esquinas, está em todo lugar. Quando você desce do edifício, que você entra na calçada, tem 200 mil objetos desse pulando em cima de você em cada vitrine. Ou é um carro novo, ou é um relógio, ou é
um aparelho celular, não sei de onde, não sei de quê, ou um iPad, ou isso, enfim, é uma infinidade de coisas. É uma loucura, uma loucura. Se você parar para pensar, na minha geração, por exemplo, na casa do meu pai, durante toda a minha vida, teve uma máquina de escrever. Uma máquina de escrever. Na minha casa, já como adulto, casado com crianças e filhos e tudo isso, de 1989, 90, não me lembro, quando foi o primeiro computador, um programa da UFC que tinha lá com a IBM, eu não sei mais quantos computadores eu tive. Ou seja, quantas máquinas de escrever, porque eu só uso computador para isso, praticamente. Então, esse tipo de coisa, ela é forçada sobre nós. Essa é a relação do sujeito com o objeto, onde a castração vai se elidindo, porque você vai fazendo, o sujeito vai fazendo um incesto com o objeto. O sujeito vai se tornando outra vez objeto. O microfone está ligado. Alessandra, eu queria colocar a sua questão tão interessante, porque toca numa coisa importante para nós psicanalistas que entendemos que não há psicanálise sem política, né? Não há psicanálise sem polis, não há psicanálise sem a cidade, não há psicanálise sem sujeito. Inclusive, eu até lembro isso no texto, é estranho que algum psicanalista possa não saber disso, porque o primeiro texto publicado como um texto psicanalítico por Freud, que é a interpretação dos sonhos, ali ele já cita o Édipo Rei e o Hamlet, que são dois textos completamente que abordam questões políticas ao extremo, sobre o poder, quem pode gozar do quê, quem pode gozar de quem, né? Então, como pensar a psicanálise sem política? E a alienação, há pelo menos dois níveis delas para a psicanálise, para o psicanalista, digamos, melhor. Há um nível em que o sujeito é alienado, porque ele é alienado à linguagem, ele é alienado ao significante, ele é alienado ao desejo, que não é dele, como diz Freud. O eu não é senhor em sua própria morada. O que determina o meu desejo, o que determina a minha direção, eu não domino por completo como consciência de mim, não é? Isso me escapa. Eu sou alienado a um desejo que fundamentalmente é o desejo do outro, porque eu tenho uma pré-história no desejo do outro, alguém quer de mim alguma coisa, senão eu não estava aqui, porque eu não pedi para nascer, como se diz, né? Então me deram a vida, me deram um nome, me deram um monte de coisa que se esperava de mim, e o processo de análise é um processo de desalienação do sujeito em relação ao desejo do outro. O problema, e ao mesmo tempo a virtude da análise, é saber que essa desalienação ela é não toda, porque estar completamente desalienado em relação à linguagem e ao desejo do outro é estar autista, digamos, é como uma condição de recusa do laço social. Bem, um outro nível da alienação é o da alienação no sentido que você colocava, no sentido político, no sentido das relações de dominação, de exploração, de escravização, não só no laço de trabalho formal, mas nos laços de família, nos laços afetivos, nos laços amorosos, né? Afinal de contas, a dialética do senhor e do escravo em Hegel aparece como uma situação de disputa pelo reconhecimento, pelo amor, né? E quem é que vai abrir mão primeiro? Quem é que vai ter medo de perder o amor e o reconhecimento do outro e por isso se escravizar a ele, né? Então, esse nível da alienação, que de fato você tem toda a razão, a dimensão cognitiva não resolve. Na verdade, a dimensão cognitiva não resolve quase nada. Ela talvez seja suficiente para nos ensinar
regras de gramática, aritmética, etc., mas ela não ensina, senão as terapias cognitivas comportamentais estariam justificadas na sua forma de explicar como é que deve fazer e convencer, então, o sujeito a fazer daquela forma, mas isso não acontece porque nós conhecemos uma coisa que se chama a lei do princípio do prazer e a repetição, o sujeito repete. Né? Então, o que um analista, na sua prática, toca nessa questão da alienação, nesse nível, no sentido de que a análise pode levar um sujeito a se deslocar em relação ao gozo. E o gozo, eu repito, é essa relação aonde o sujeito, a castração fica em questão, no discurso do capitalista ela fica elidida mesmo, mas todo neurótico tem a castração em questão, no sentido de que, de alguma forma, ele é solicitado pela estrutura a se fazer objeto para o outro. Né? Isso é o incesto. O incesto não é um menino com a sua mãe. O incesto é, ou seria, um sujeito se tornar objeto outra vez para ser gozado por alguém. E é isso que o discurso do capitalista, Márcio, promove. É uma situação em que o sujeito novamente se torna objeto, porque na estrutura do discurso do capitalista, o sujeito é atacado pelo objeto. Esse objeto que você, quando desce do seu prédio, está lá na primeira vitrine, na segunda vitrine, na terceira vitrine, em todas as vitrines. Essa sensação que nós sempre temos de que não conseguimos responder a todas as questões, é sempre presente e é muito difícil. Então, vamos em frente. Muito bem. Vamos passar, então, a palavra para o Dr. Valton. Eu, inicialmente, quero parabenizar o Mardônio pela exposição e pela instigação ao pensamento que ele fez. Realmente muito brilhante, muito boa. Nós temos várias leituras do texto freudiano, que são igualmente importantes e com as quais os psicanalistas trabalham nos seus consultórios. A lacaniana é uma delas, né? Quer dizer, que é naturalmente de grande valor, todos nós sabemos disso. Agora, eu queria colocar um outro caminho, algumas apreciações teóricas para chegar no ponto que eu acho que é a questão basicamente política. A questão inicial seria a seguinte: na perspectiva de Hegel, o senhor e o escravo, eles já estão dentro de mim desde sempre. Ou seja, no momento que eu me olho no espelho, o espelho me devolve uma imagem de estranheza. E essa estranheza tem a ver com a relação de domínio entre o senhor e o escravo, aquele que está no texto O Estranho, de Freud. Esse é o ponto. Eu já, desde sempre, coabito com o tirano dentro de mim, o senhor, o mestre. A partir desse ponto, eu queria colocar uma outra perspectiva.